Olá, eu sou a Ana e no vídeo de hoje vou-vos falar sobre os livros que chegaram cá a casa durante o mês de agosto. Spoiler na t-shirt, vocês já sabem que eu vou vestindo esta t-shirt quando venho falar sobre o que chegou cá a casa. Quero começar por pedir desculpa por esta ausência um bocadinho mais prolongada, mas há cerca de 2 semanas que estou com algumas tonturas, está a ficar melhor, portanto antecipando já alguma preocupação, até porque eu partilhei há pouco tempo no Instagram que isto estava a acontecer e surgiu preocupação de algumas pessoas, já está muito melhor e já fui ao médico, tenho exames para fazer, por aí fora. Mas a verdade é, eu não tenho conseguido estar com muita cabeça para estar a gravar e no fundo é isso que tem estado a impedir de virem vídeos novos para o canal, até porque eu tenho imensas coisas para pôr aqui, imensas coisas para vos falar e tenho 2 projetos quase a chegar e que preciso mesmo de vos trazer informação sobre eles. Portanto, vou passar a falar-vos sobre os livros que chegaram cá a casa durante o mês de agosto. Ainda são alguns, até porque foi um mês em que eu consegui encontrar umas coisas que já andava à procura há algum tempo. Portanto, vou passar a mostrar-vos os livros que chegaram cá a casa durante o mês de agosto. Ora, os primeiros que tenho para vos mostrar já não são surpresa para ninguém. Tenho aqui 4 volumes de Food Wars. São volumes que consegui a 60% do valor. Eu penso que eles ficaram a 3€ e qualquer coisa cada um, portanto, tendo em conta que é uma coleção ainda um pouco longa, óbvio, quando uma pessoa apanha a bom preço tem de aproveitar e portanto estão aqui 4 volumes, já não falta tudo para terminar esta coleção e poder começar a ler assim de rajada uns quantos livros desta coleção. Se não sabem do que é esta coleção, possivelmente terão chegado aqui nos últimos tempos. Esta coleção é sobre uma escola de elite cozinha, em que poucos são os alunos que conseguem chegar ao último ano e formarem-se então desta escola. É uma escola que tem shokugekis, o título em japonês será Shokugeki no Soma, e os shokugekis são duelos que fazem com que as pessoas possam ser expulsas ou não, se forem esses os termos em que alguém desafiou outra pessoa para uma espécie de duelo. Portanto, são livros muito giros que têm aqui mesmo técnicas de cozinha e que eu estou ansiosa por voltar a este mundo. Eu já vi uma parte do anime e quero muito ler o mangá. Depois tenho aqui o segundo volume do Club Sad Ghost de Liz Maddens, um livro de banda desenhada que vai retratar aqui muito do que é ser introvertido, ter ansiedade social, e que eu estou ansiosa por conhecer estas personagens que são aqui, estas pessoas que no fundo acabam por não ter uma identidade, no sentido de não se identificarem, porque são tão fechadas em si próprias que muitas vezes é mais fácil não mostrarem quem são e portanto estou muito curiosa para ler esta história e ler o primeiro e depois então passar aqui para o segundo, porque eu tenho a sensação que são livros que me vão acompanhar quando eu for fazer visitas às escolas, porque é muito fácil nós fecharmos em nós próprios, sentirmos que somos os únicos que estão a sentir de uma determinada maneira e a adolescência é um sítio estranho em que eu penso que fará todo o sentido estes livros, portanto estou muito curiosa e eu sinto que vão ser leituras com as quais me vou identificar, não necessariamente de coisas que eu continuo a fazer, mas coisas que já fizeram sentido no passado, mesmo que não me identifique com alguma timidez, porque eu tímida nunca fui, mas a parte da introversão, sim, garantidamente. A seguir, tenho aqui o volume 5 da Menina que Veio do Outro Lado, de Nagaba. Eu ainda só li até ao segundo, se não me engano. Eu estava a deixar que se juntassem mais alguns, porque sinto que é daquelas bandas desenhadas que nos deixa com muitas dúvidas antes de nos dar respostas. E eu estou muito curiosa para ver este mundo desenvolvido, a relação entre a Shiva e o Doutor mais desenvolvidas também, perceber o que é que se passa aqui, porque é que a Shiva é imune a este vírus que faz com que as pessoas se transformem em monstros e portanto estava aqui a deixar uma margenzinha. Quinto volume já é metade da história, praticamente. Este mangá tem 11 volumes, portanto já estamos aqui basicamente a meio e portanto se calhar está na altura de voltar e perceber se já há algumas respostas aqui nestas páginas e não apenas questões e mais questões. Continuando com algumas sagas, tenho aqui o terceiro volume das 7 Irmãs, A Irmã da Sombra,
Este é mais um dos volumes que já tinha estado publicado em Portugal, entretanto estamos a entrar nos volumes que nunca estiveram publicados cá e portanto esta é a Irmã Estrela da Pugliese. Eu ainda só li o primeiro, mas eu penso que nós estamos aqui a seguir a ordem pela qual elas chegaram à casa e portanto a ordem de idade também. Começámos na mais velha e havemos de terminar na mais nova. E este livro vai nos levar até Londres? Não, sim, Londres. O que significa que a sua história familiar terá raiz na Inglaterra. Caso não tenham percebido ainda, cada uma destas irmãs vem de sítios diferentes, foram todas adotadas por Passolt e cada uma delas tem uma origem que não conhece. Apenas uma irmã, ao longo dos anos, teve curiosidade e perguntou ao pai adotivo qual seria a sua origem e mesmo assim nós vamos seguir essa irmã. Cada uma delas tem coordenadas, tem algo pequenino que lhes vai dar uma ideia de quem são, de onde vieram, qual poderá ser a sua história familiar e cada uma delas vai empreender uma viagem então para descobrir as suas raízes e talvez ter uma ideia do porquê de terem sido adotadas. E portanto estou muito curiosa, eu gostei muito do primeiro livro, sinto que não será a minha irmã preferida e portanto estou muito curiosa para explorar aqui as outras irmãs desta grande família de irmãs adotivas e vai ser muito interessante, de certeza absoluta. Se viram o meu último book haul, então sabem que eu comecei uma nova coleção, mais uma das que ainda não comecei a ler, estou muito curiosa, na realidade eu já tinha olhado para os livros, não tinha pensado comprar e a Mafalda do canal Outra Mafalda acabou por ser a pessoa que me fez tombar aqui para ok, eu preciso de conhecer esta história. E portanto tenho aqui o segundo volume de Blackwater, A Barragem. Sei que é uma história familiar, sei que vamos acompanhar aqui vários membros desta família ao longo dos anos e sei que poderá ter aqui uns lives de terror, se bem que também tenho estado a dar por mim, a pensar no que é efetivamente terror. O que me incomoda a mim, o que me mete medo a mim, não é necessariamente aquilo que assusta outras pessoas e se calhar coisas que assustam outras pessoas a mim não me incomodam. E portanto tenho estado aqui, à medida que principalmente vou lendo King, a dar por mim a pensar o que é terror e se eu efetivamente não gosto de ler terror. Há certas coisas que eu não gosto, à partida eu sei quais são, às vezes ainda descobri alguma coisa que não sabia muito bem, mas o que me mexe mais por dentro são coisas que já me mexem na vida real. As outras coisas não são necessariamente coisas que me causam medo, são coisas que me incomodam, são coisas que me irritam, são coisas que me deixam extremamente chateada com a humanidade, mas não são necessariamente terror. E portanto estou muito curiosa para ver o que é que eu vou achar, que elementos de terror é que é suposto esta história ter. Portanto, vou ter de descobrir, vou ter de ler para descobrir. E por último, para terminar aqui também uma coleção, tenho Os Vencedores de Frederick Backman, que é o volume que vem fechar Beartown, portanto Beartown, Nós contra os Outros e Os Vencedores. Este é o terceiro volume, fecha a trilogia. Eu ainda não li Beartown, na realidade ainda só li 2 livros do autor, mas eu adoro a maneira como ele cria personagens e como às vezes nem gostamos particularmente delas, mas são pessoas extremamente realistas. E portanto estou muito curiosa para mergulhar nesta coleção. Há muita gente que tem a coleção de Beartown, a trilogia de Beartown, como uma das coleções favoritas e portanto óbvio que uma pessoa fica curiosa. Neste momento acho que tenho todos os livros traduzidos de Frederick Backman cá em casa, só falta sentar-me e lê-los. O próximo livro, na realidade, já está lido, porque este livro, quando chegou à loja, eu abri. A sinopse tinha-me deixado interessada, o título só por si, a capa só por si não me chamou, mas a sinopse chamou. E eu abri, li a primeira página e pensei, eu vou-me fartar de rir com este livro, eu quero, e efetivamente já está cá, já está lido, eventualmente vocês vão me ver falar sobre ele nas leituras de agosto. E esse livro é aqui Um Amor do Outro Mundo, de Kirsty Greenwood. Este livro, eu vou-vos dizer só a ideia daquilo com que eu fiquei da sinopse. Nós temos aqui alguém que morre numa situação um pouco agradável. Aliás, morrer nunca será agradável, mas a verdade é que ela apercebe-se que morreu e apercebe-se de como estava quando morreu e como é que aconteceu. E ela não está contente, porque não foi uma forma propriamente digna de se morrer, porque ela estava
com o pior pijama que tinha em casa e estava a comer um hambúrguer que ainda por cima nem era um bom hambúrguer, era daqueles de aquecer no micro-ondas. E portanto ela morreu engasgada com um hambúrguer no pior pijama. Então quem quer que a encontrasse ia encontrá-la num estado lastimável. Portanto, nós temos aqui alguém que vai parar ao outro mundo, ao outro lado, e que é confrontada com o facto de ainda ser muito nova, não ter concretizado efetivamente nada da vida e de estar a deixar passar a vida por ela. No entanto, é-lhe dada aqui uma segunda oportunidade e a sua terapeuta do além vai fazer com que ela volte à Terra e tenha apenas 7 dias para encontrar alguém com quem se cruzou por engano no outro mundo, lá do outro lado, e tem 7 dias para o encontrar e conseguir que ele lhe dê um beijo sem ser forçado, sem ser ela a pedir, portanto tem de ser ele a querer dar-lhe o beijo. Se ela conseguir fazer isso muito bem, vai continuar a viver, caso contrário, efetivamente vai morrer e não há nada que ela possa fazer relativamente ao assunto. É um livro do qual eu vou falar então mais depois, mas que me fez rir imenso, tanto como a primeira página me tinha dado a entender que eu me iria rir. O próximo livro é aqui 15 Dias, de Vítor Martins, um livro com o qual eu estou muito curiosa. É um livro que faz parte da Secret Society. Ao contrário da maior parte das pessoas, eu não sou grande fã de Dupla Lombada, até porque tenho visto muitos livros a ficarem danificados na livraria, porque quando isto está lá vai acabar por estragar a primeira página, as pessoas mexem e não mexem com cuidado. E portanto eu prefiro os meus livros sem a dupla lombada, apesar de ser muito giro. E portanto, neste livro nós temos aqui o Felipe. O Felipe é um adolescente gordo e que não se sente propriamente bem na pele dele e que durante o verão vai acabar por se ver confrontado aqui com uma situação da qual ele não consegue escapar e que talvez não queira escapar. Ele vai acabar por ter que passar algum tempo com um rapaz por quem tem um fraquinho e do que eu percebi vai acabar por perspectivar muitas coisas, tanto em relação a ele como em relação ao outro rapaz, e acaba por ser aqui um livro quase um coming of age de exploração de identidade e sexualidade. Portanto, estou muito curiosa, só ouço coisas boas deste livro e gostava de ler ainda durante o verão, mas como vemos que já não faltam muitos dias e eu tenho outras leituras que são um bocadinho prioritárias, portanto logo se vê quando é que eu leio este livro, mas posso ler durante o verão do Brasil. É o nosso inverno, mas detalhes, não é? Bem visto. Pensar no assunto. O próximo livro é aqui A Companheira, de Agustina Guerrero. Um livro que eu estou extremamente curiosa para ler, porque tanto quanto sei, do pouco que eu já explorei a nível de sinopse, eu ainda não folhei muito do livro, aqui a companheira faz referência ao facto de nós sermos os nossos próprios companheiros. Nós estamos constantemente connosco, nem sempre nos tratamos da melhor forma, mas nós somos aqueles que não vão a lado nenhum. Carregamos não só a nossa história, como o nosso presente e todos os sonhos do futuro e, portanto, se há coisa à qual não conseguimos escapar é de nós próprios, e o que eu percebi deste livro é que vai explorar aqui um pouco do que é caminharmos connosco próprios. E acho isso extremamente interessante. Esta edição é só linda. Aliás, já a outra edição, o outro livro da autora que está publicado, que é A Viagem, lindíssimo. E portanto estou assim em pulgas para ler esta história, porque eu acho que vai ser extremamente interessante e daquelas que nos fazem pensar sobre a nossa relação connosco próprios, a forma como nos vemos, como falamos connosco, se nos permitimos crescer ou não. Portanto, é isso. E o último livro das compras planeadas é este aqui, Le Chant des Grenouilles, tome 1, Urania la Sorcière, que tem ilustrações da Bárbara Canepa, e isto vem de um novo projeto que a Bárbara Canepa tem para publicar livros de banda desenhada. Eu adorei as ilustrações, eu ao longo dos últimos meses tenho estado a ver a autora publicar imagens e ainda por cima é o spoiler dos próximos volumes. E ainda por cima, este livro tem aqui uma receita de bolo de beterraba que eu eventualmente vou ter de experimentar. Pelo que eu percebi também do final deste livro, que eu ainda não li, tenho de ler e espero que não demore muito, é que o próximo volume vai ter um concurso de cozinha ou um concurso de pastelaria. Eu não sei muito bem, vou descobrir, mas é a minha cara. Portanto, muito curiosa com este novo trabalho da Bárbara Canepa. E
certeza que vai ser uma boa leitura. Olha, como eu disse, aquele foi o último dos meus livros de compras planeadas. No entanto, o mês de agosto levou-me a correr grupos de Facebook, OLX, Trade Stories, tudo o que eu pudesse pôr as mãos e verificar com regularidade para tentar computar as coleções que eu tenho por finalizar e que não está absolutamente nada fácil de encontrar os livros que faltam. E portanto, eu estou muito contente porque pelo menos 2 delas ficam fechadas e neste momento já só falta uma. E portanto vou passar a mostrar esses livros também. Na Feira do Livro eu tinha trazido os volumes que me faltavam de Acácia. No entanto há um volume que a saída de emergência já não tem e portanto consegui encontrar no OLX aqui o volume 4, O Povo das Crianças Divinas, e então finalizo esta coleção. Já tenho os 5 volumes cá em casa, já posso começar a ler, já está completo, é tudo o que interessa. Este livro já foi aqui toda uma história, várias histórias que, meu Deus, fazer compras, vendas no OLX, é daquelas plataformas que já estou farta, porque parece que acontece tudo o que há de bom e de mau para acontecer. E convenhamos que também já houve uma situação em relação a este livro no Facebook que também não correu bem, mas pronto, paciência, também já está resolvido. Vamos pôr para trás das costas. Esta coleção fica fechada. Depois, os grupos de Facebook levaram-me até um site que é Livrarias Solidárias e consegui 2 dos 3 volumes que me faltavam da coleção da Robin Hobb, da segunda coleção, e portanto tenho aqui o volume 3, Sangue do Assassino, e o volume 2, Os Dilemas do Assassino. Neste momento fica-me a faltar apenas o volume 5, que também não está disponível na saída de emergência, nem em loja nenhuma aparentemente, e aparentemente também já ninguém está a vendê-lo em segunda mão. Uma pessoa quer só finalizar esta coleção, eu só preciso do volume 5, que é Os Dragões do Assassino. Portanto, se alguém souber, se alguém estiver desse lado e queira vender, avisem-me, por favor. Só falta um para finalizar esta coleção. Mais uma que eu estou ansiosa para pôr para trás das costas, mas não está fácil. E a outra, na realidade, é engraçado porque é uma coleção que eu tenho desde criança e que agora aos 37 é que me deu para finalizar esta coleção. No entanto, ficou finalizada. Tenho aqui Mesa em Festa, Receitas da Anitta, de Isabel Anarguiros e Violaine Olney. São livros que eu simplesmente adoro as ilustrações. Este livro estava sublinhado, no entanto, quando eu o comprei, eu já sabia que havia algumas coisas sublinhadas e algumas coisas escritas. Eu comprei mesmo assim e acho que é de extremo respeito para quem está a comprar que estas coisas estejam assinaladas, porque assim quem compra sabe ao que vai e não é ao engano, e não fica assim um bocado desorientado quando abre um livro e ver coisas sublinhadas ou coisas escritas. No entanto, é uma pena que já não se façam livros deste género. Eu acho um piadão este tipo de instruções em que tem as coisas descritas e escritas e desenhadas, e eu gostava imenso desta coleção e este era o que me faltava. Portanto, tenho os 4 volumes das Receitas da Anitta, que não tem nada a ver com a Anitta Martini. Eu adorava estes livros quando era criança e agora que sou adulta também. Portanto, muito contente por já ter esta coleção, os 4 volumes fechados cá em casa. Portanto, agora tenho alguns livros para mostrar que me foram enviados por editoras. No entanto, o primeiro, na realidade, é uma prenda. Eu participei no Book Swap, portanto, na troca de livros, que foi promovida pela Sofia e pela Mafalda. Elas estão com o projeto Sci-Fi Challenge, portanto, ler ficção científica até ao final agora de setembro. E a Mafalda foi a pessoa que me calhou para me enviar um livro e ela escolheu aqui O Planeta, de Ana Oncina, um livro em espanhol. Sinceramente, espanhol, e leitura em espanhol é péssimo. Ouvir falar espanhol, uma pessoa orienta-se. Ler, não consigo. Deem-me francês, deem-me inglês, espanhol. No entanto, este livro não tem muito texto, houve só aqui uma ou duas coisas que eu fiquei assim um bocadinho desorientada, sem saber muito bem não é o contexto eu percebi, mas o que é que estava efetivamente escrito, e também não fui buscar o dicionário, foi assim tão preguiçosa. Como eu disse, isto não tem muito texto. No entanto, é uma história de ficção científica, uma história que eu achei muito interessante, também está lida e também vai aparecer na pilha de livros lidos de agosto. Essa pilha vai ser muito grande, portanto preparem-se. Mas é uma história interessante com uma espécie de realidade virtual
e um talvez futuro ou talvez presente e passado. Essa é a parte que é um pouco confusa e que depois irei falar um bocadinho sobre ele, então, na vida das leituras. Ora, então, enviado por editoras. O primeiro que tenho aqui é o Encontrar-me, de Viola Davis, um livro que me foi enviado pelo grupo Infinito Particular, assim como o próximo. Eu agradeço imenso pelos 2 livros. Este porque também já está lido e é simplesmente fenomenal ouvir nas próprias palavras da Viola como foi crescer, como foi o percurso dela a encontrar-se a si própria. O título do livro é exatamente isso, Finding Me, portanto, encontrar-me, e é o percurso que ela fez desde criança até ao momento em que escreveu este livro. Na altura ela ainda não tinha ganhado o prémio que acabou por lhe dar o título de EGOT, portanto Emmys, Grammys, Oscar e Tony Award. Faltava-lhe o último, que era o Grammy, que ela ganhou precisamente com o audiobook deste livro. E portanto neste momento é uma de 3 artistas negras que já conseguiu esse título, essa sequência de prémios que lhe deu esse título, e foi extremamente interessante de ler. Eventualmente eu vou falar mais sobre ele, tanto nas leituras do mês como numa sugestão só para ele. Também da Infinito Particular tenho aqui O Código Oculto, de Janice Hallett. É um livro que eu estou muito curiosa para ler. Eu li o apelo na altura em que saiu e eu gostei muito do apelo. Houve só uma coisinha que eu não tinha achado particularmente piada, mas que faz sentido quando nós terminamos a história, que é o facto de aquele livro estar contado como uma compilação de dados. No caso daqueles são trocas de mensagens, SMS, e-mails, transcrição de chamadas por aí fora, e aquilo que aborrece é um bocadinho as SMS por tudo e por nada. Imaginem que acabaram de estar com uma pessoa e passado 1 minuto já estão a mandar uma SMS de uma coisa que podiam ter falado pessoalmente. Faz sentido depois quando terminam um livro, mas foi uma coisa que me deixou assim um bocadinho... Antes de chegarmos ao final do livro é um bocadinho estranho. No entanto, aqui no Código Oculto nós estamos a acompanhar uma autora infantil mundialmente conhecida e que vai deixar aqui um código talvez a passar por todos os livros que foi escrevendo. Este livro, ao contrário do anterior, não são trocas de mensagens, SMS e e-mails, são sim transcrições de áudios e, portanto, se seguir o mesmo tipo de sequência de história que o outro seguia, nós havemos de estar aqui da perspectiva de investigador a tentar juntar as peças deste puzzle para tentar chegar ao final e perceber então aqui este mistério em torno da história. Estou ansiosa por chegar a este livro porque este tipo de histórias é assim uma espécie de parque de diversões para o meu cérebro, portanto vai ser uma leitura muito boa, de certeza absoluta. E o último livro que tenho aqui foi-me enviado pela Leia, especificamente Casa das Letras, é aqui O Outro Vale, de Scott Alexander Howard. É um livro que acaba por ter aqui uns lives de ficção científica. Nós temos aqui uma espécie de distopia em que nós vamos acompanhar uma personagem que vive num vale e de cada um dos lados desse vale nós conseguimos andar 20 anos para a frente ou 20 anos para trás. São poucas as pessoas que têm autorização para fazer essa viagem para o passado ou para o futuro e geralmente quem tem essa autorização são pessoas que estão em processo de luto e que acabam por procurar consolo nas pessoas que já não fazem parte do seu presente. E portanto estamos a acompanhar aqui uma personagem que está a tentar fazer parte da organização que controla essas viagens e ela vai ter de fazer um exame para poder fazer parte da organização ou não, e isso acho que vai ser tudo um bocadinho posto em causa quando ela vê um casal a atravessar um dos vales, um dos véus, e acaba por se aperceber que isso significa que uma das poucas pessoas que ela tem de importância na vida dela eventualmente irá morrer. E, portanto eu penso que vai explorar aqui muito de humano, de humanidade, de luto, as escolhas que nós temos de fazer, escolhas éticas também. Se vocês pudessem viajar para o passado ou para o futuro, iriam fazê-lo, é uma escolha que iriam tomar e, portanto, estou muito curiosa com este livro e penso que vai ser uma leitura muito boa, portanto estou mesmo com expectativas que vou ter de baixar. Vocês sabem, eu tenho de baixar sempre as expectativas antes de começar a ler o que é que seja, que é para não correr o risco de ser injusta para a história que está a ser contada, caso não vá no sentido que eu tinha imaginado inicialmente. E portanto chegamos ao final deste haul. Eu espero que vocês tenham percebido o porquê de serem tantos este mês. Eu tenho estado a fazer coleções, vocês sabem isso, o que significa que acabam por estar aqui mais livros
do que seria habitual e sinceramente estão aqui os livros que eu andava atrás deles há tanto tempo que não há mesmo possibilidade de, quando eu os vejo, de não os comprar, porque são livros que estão esgotados, são livros que até em segunda mão está extremamente difícil de conseguir encontrar. Portanto, estes são os livros que chegaram cá à casa durante o mês de agosto. Foram alguns, estão aqui coleções já mais avançadas, alguns já estão lidos e eu espero que estejam preparados para o meu mês de leituras de agosto, porque, menina, eu não sei o que é que se me deu em agosto, mas houve muitos livros a serem lidos e bons livros, portanto, não é exemplo para ninguém aquele mês, mas é um mês que está mesmo muito cheio. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se têm curiosidade com algum deles, se houve algum que não tinham curiosidade mas ficaram. Deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!